Sejam muito bem-vindos para a nova temporada do Corredor Sem Lesão. Aqui é o Fabrício Santana, fisioterapeuta, e nessa nossa nova temporada a gente veio diferente, porque primeiro que eu não estou em casa e não estou sozinho. Agora eu tenho mais um parceiro aqui para a gente trocar mais dicas e conversar mais sobre corrida. Fala aí, Nestor. Fala aí, pessoal. Você já deve ter me conhecendo aí dos vídeos, dos podcasts. Sou o Nestor, sou treinador aqui da Pro Elite. O Fabrício fez esse apelo pra mim. Ele falou assim: cara, não aguento mais, não consigo mais gravar o Corredor Sem Lesão sozinho. Por favor, grava comigo. E eu, boa gente que sou, vim aqui ajudar o Fabrício pra gente gravar, trazer muito conteúdo pra vocês. É isso aí. Porque o que acontece? Inicialmente, a ideia era realmente conversar com fisioterapeutas, com educadores físicos, né? Mas a gente tá num momento bem mais complicado de agenda e conversar. Então, o que eu falei assim, sozinho não vou fazer. E eu preciso de um olhar diferente do que um fisioterapeuta. Porque a primeira temporada foi só um olhar de um fisioterapeuta sobre as lesões, o que pode acontecer. Mas lesões multifatoriais. Então, não é só culpa do físio. E o físio também não vai resolver todos os problemas. Isso que é muito importante. Então, nada melhor que trazer um educador físico, né? Um profissional, um treinador, que também vai dar o seu olhar e a sua versão de como ajudar vocês que estão nos escutando, nos vendo, enfim, nos consumindo esse conteúdo, né? Bom, então, para começar, nada melhor do que a gente falar sobre um tema que melhor interage essas duas áreas, né? Que é sobre o fortalecimento. Se você já viu o Nestor falando, se você segue o Nestor na rede social, vê que ele fala toda hora sobre fortalecimento. E se você também me segue, você vê que também eu fico falando toda vez em fortalecimento. Nestor, por que o fortalecimento ele é tão importante para o corredor? Eu acho que o fortalecimento ele não é só importante para o corredor, mas para o corredor ainda mais. Porque o ambiente que a gente vive atualmente é um ambiente fragilizador. A gente não tem muitos estímulos de força ao longo do dia. Principalmente nos trabalhos mais convencionais, a gente passa muito tempo sentado, então toda a nossa musculatura do core já vai enfraquecendo, a gente tem menos mobilidade, a gente tem encurtamento. Então todas essas fraquezas vão se acumulando e aí quando começa a correr é uma sobrecarga a mais. A corrida é uma sobrecarga, que são 2, 3, 4 vezes, dependendo da velocidade que tu está, de peso corporal que tu tem. Então, cada vez mais o fortalecimento é necessário. Por quê? Porque tu tem um corpo mais forte, um corpo mais resistente, um corpo mais capaz de realizar o movimento da corrida e realizar os outros movimentos da tua atividade diária. E então tu só vai ganhando mais força e vai conseguindo dar mais qualidade pra tua corrida. Então, o fortalecimento, assim, ó, se tu corre, tu tem que fazer fortalecimento, porque senão começam a vir as lesões, começam a vir aquelas dorzinhas, tu começa a não sentir render tanto na tua corrida, então o fortalecimento é essencial. E uma coisa que é interessante é que as pessoas esperam sentir falta para começar a investir, né? É quase a mesma coisa que a sede, né? A pessoa espera sentir sede para tomar água, né? Não. E outra coisa, sentiu tô com uma dorzinha aqui na perna, começou a fortalecer, fez um mês direitinho. Magicamente passou a dor na perna. Passou, né? Não preciso mais fortalecer. O que acontece? Não preciso mais fortalecer. E aí para de fortalecer, fica mais um mês, a dorzinha volta. Mas por que eu não tinha fortalecido? Não, é porque o fortalecimento, assim como a corrida, se tu quer continuar melhorando na corrida, tu tem que fortalecer ou tem que correr de forma contínua, né? E uma coisa que é interessante é que, da mesma maneira do que tu fortaleceu e aquele fortalecimento foi o suficiente para ti naquele momento, quando começar a evoluir na corrida, tu tá evoluindo, logo tu tá aumentando tua velocidade, aumentando teu volume, aumentando as distâncias, significa que o teu fortalecimento e a força, elas têm que ir meio junto, né? Exato. Então tu evoluiu na corrida, ou seja, o teu fortalecimento e a tua força física tem que evoluir junto. Porque senão, só aquele pouquinho que tu fez lá, um mês depois já não serve pra nada, né? Exatamente. Pensando nas valências físicas de treinamento mais técnico, a gente tem a resistência aeróbica, a gente tem potência aeróbica, a gente tem resistência anaeróbica, potência anaeróbica, velocidade, força, mobilidade. Então tudo isso é um conjunto que pra te ganhar mais potência aeróbica, pra te conseguir dar um tiro com maior velocidade, conseguir suportar uma distância maior, tu precisa de mais força, porque tu empurra o chão melhor, tu consegue deslocar o teu corpo horizontalmente melhor, tu consegue absorver melhor carga, porque teu corpo tá apropriado, tá resistente a essa carga. Então tudo é uma série de coisas e, assim, se tu é corredor e tu não faz fortalecimento, tu tá rateando. Aquela questão assim, eu corro pra fortalecer, isso daí tu esquece, tá? Não existe isso. Você tem que fortalecer
pra tua vida. E aí, quando tu for correr ou quando tu já estiver correndo, tu precisa fortalecer específico para a corrida, né? E essa parte que é interessante, a gente vê muitas pessoas indo para academia e fazendo o básico ou aquele geral. Aquela academia geral ou, enfim, qualquer tipo de fortalecimento, seja crossfit, que é como se fosse É um esporte. É um esporte, né? Isso, é isso que eu queria... essa palavra que eu queria encontrar. Porque ele não é bem um treinamento, não é um tipo de treinamento, ele é um esporte. Então, se for pensar, pilates, enfim, o treinamento funcional, normalmente as pessoas fazem um treino geral, né? Pensando pra vida. Qual que é a diferença de tu pensar pra vida e pensar pra corrida na hora de botar dentro de um treinamento? Eu não digo nem pensar pra vida, assim, porque se for pegar o treino da maioria das academias, ele é muito pautado em cima do treinamento do fisiculturismo. Ah, é verdade. Em cima de um treinamento da hipertrofia. Então, basicamente, qualquer academia que tu for entrar, ela é muito pautada em cima do fisiculturismo. Então, são séries maiores, são um volume maior de repetições. Não que isso seja errado, mas talvez pra ti que é corredor, não se encaixa exatamente, porque às vezes são muito exercícios isolados, exercícios em máquinas, e pensando puramente na corrida, o que ela é? Uma sucessão de saltos, um pé após o outro, unipodal, com equilíbrio e com o peso do corpo. Então, com peso livre. Então, pensando de forma geral no fortalecimento da corrida, é seguindo isso. Então, trabalhando em bases unipodais, trabalhando com pesos livres. De forma bem geral, assim, seria esse a minha principal recomendação para ti que é corredor, é abusar desses dois, abusar no bom sentido, né? Não é fazer muitas repetições, porque a gente vai falar disso depois, mas é usar essas duas, base unipodal e com pesos livres. E a gente vê cada vez menos as pessoas fazendo exercícios complexos, né? Completo, com várias articulações e também com peso livre, né? A gente vê mais vezes, assim, por exemplo, dentro das academias, mais segmentando e indo mais para o específico, justamente por causa dessa visão mais fisiculturista mesmo, né? Pensando em questão de séries, repetições e execuções, assim, o que se tem, assim, de literatura ou que já se sabe sobre repetições para corredor ou dependendo pro tipo de treino que é específico para corrida? Então, antigamente, se for pegar década de 90, 80, se tinha a questão de fazer muitas repetições pro corredor. Porque pensava, nossa, o corredor corre longas distâncias, então eu preciso fazer muitas repetições na academia. Só que isso só gera um desgaste a mais. Por quê? Porque tu já tem muitas repetições no teu dia, pensando nos milhares de passos que tu dá durante a corrida. Se for pensar uma corrida de 10 km, sei lá quantos mil passos tem. Muitos, né? Se for pegar aquela cadência de 180 por minuto, são 18 mil passos, então, que tu vai ter numa corrida de 10 mil quilômetros. Imagina. Supondo, né? Vocês entenderam. E aí, então, o que precisa? A gente precisa justamente ao contrário, a gente precisa de mais força. Porque com muitas repetições, tu não trabalha muita força. Tu trabalha as repetições, porque a sobrecarga também não pode ser muito grande. Porque se a sobrecarga for muito grande, tu não consegue fazer muitas repetições. Então, o ideal mesmo é ficar na faixa de poucas repetições. 6 repetições, até menos que isso, para realmente ganhar força e trabalhar dentro desses princípios. Então, alguns exercícios básicos, como um agachamento, levantamento terra, permite tu fazer mais força, envolvem grandes grupos musculares, envolvem um grande número de articulações, e isso é essencial também para tua corrida. Então, começar com esses dois exercícios, eu gosto muito deles. Então, começar com um agachamento e com levantamento terra pode ser essencial, assim, para depois tu partindo para algo mais específico, aí também teu corpo já tá mais estruturado. E se caso também não tiver uma academia, dá para fazer muita coisa em casa, tendo uns 2 metros quadrados, aí dá para fazer vários exercícios de força que eu tenho certeza que talvez tu não conheça, mas que fazem muita diferença no teu treino. Realmente o fortalecimento, ele é adaptável a qualquer situação, assim, né? Então, eu acho que... E pensando nessa relação desses exercícios, existe, assim, um exercício que a pessoa, ela não precisa fazer ou que não seja tão reprodutivo, assim, para a corrida? Existe algum, assim, que não precise fazer, que tu vê que no dia a dia tá fazendo? Ou... seria mais, talvez, por exemplo, alguns exercícios em máquinas que para a corrida, para a transferência da corrida, não tem tanta transferência assim. Por exemplo, uma cadeira extensora, tu vai fortalecer teu quadríceps, mas não significa que tu vai fortalecer o teu quadríceps para a corrida, por causa que é diferente a forma de aplicação de força. Normalmente a gente tenta trabalhar com aplicações parecidas. Mas se teu objetivo junto com a corrida, por exemplo, a hipertrofia, ele vai te servir muito bem. Então tem que saber sempre
quais são os teus objetivos. Ah, só quero evoluir na corrida, não importa com hipertrofia. Talvez a cadeia extensora não seja muito bom, mas eu quero conciliar também, quero ganhar um pouquinho mais de coxa, ter um volume a mais. Então é interessante. Então sempre tem que avaliar como é que tá o corredor, ver quais são as necessidades, principalmente quais as necessidades e quais são os objetivos dele, que aí a gente consegue planejar, assim, não tem nenhum exercício que é inútil, digamos assim. Sim. Tudo serve para alguma coisa, só resta saber o que é aquela coisa que tu quer. Tá, legal. E agora eu tava pensando sobre isso que eu tava falando e me veio à cabeça, assim, em questão de em que momento, porque a gente sabe que tem período de base, tem período específico, tem período... Existe algum período, assim, que a pessoa tem que cuidar a academia, questão de volume, não exagerar demais, ou a hora que tu pode forçar um pouquinho mais a academia? Existe alguma diferença, assim, no fortalecimento, dependendo em que momento que tu tá da tua corrida? Sim, tem bastante diferença. Principalmente perto de competições, o ideal é não abusar na academia. É fazer uma academia mais leve, de manutenção, de força, e principalmente uma semana antes eu costumo cortar a academia. Uma semana antes de uma competição, então tenho competição no sábado, essa semana eu já nem faço mais academia, porque aí, querendo ou não, tem micro lesões, né, que acontecem durante o fortalecimento. E aí, pensando no teu rendimento no dia da prova, então essa uma semana não vai fazer diferença, porque tu começa a perder força em 14 semanas, mais ou menos 10 dias, 14 semanas não, desculpa, 14 dias, de 10 a 14 dias, então essa semana corta. Mas, por exemplo, períodos de base, onde é períodos que tu tá construindo o teu corpo, aí sim é legal tu dar um foco maior na academia, ganhar mobilidade, ganhar força, porque isso vai te ajudar depois, quando tiver a fase mais específica, ganhando potência, ganhando velocidade, trabalhando mais em ritmo de prova, isso vai ajudar bastante. Então, mas a academia, de forma geral, é sempre feita ao longo da temporada, só tirando ali em alguns períodos específicos, perto de competições, e aí também cuidando, sem muito volume, porque tem que ser condizente, né? O fortalecimento ele é junto com a corrida, então um não pode atrapalhar o outro. É claro que o treino também não é rendimento, não vai fazer tuas melhores marcas a cada treino que tu faz, claro. Mas também não dá pra fazer um volume muito grande na academia, porque chega no outro dia tu não consegue correr e aí tu deixa de evoluir a tua corrida porque tu exagerou no fortalecimento, ou pode ser vice-versa também. Isso é muito legal, o Nestor falando sobre essa sobrecarga, porque a gente na Físio a gente se preocupa muito com essa relação de tu não pode exagerar demais e tu tem que dar esse descanso pro teu corpo, né? E a academia, ele é um estímulo também, então tu vai dar o estímulo da academia, tu vai dar o estímulo do teu treino, e dentro desses dois estímulos ainda tem que existir o teu descanso. Sem contar ainda se tu faz outro esporte, sem contar dependendo do teu trabalho. Então, ele é um cálculo que tem que ser moldado e personalizado para cada um. Então, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, pare e pense assim, o que de físico eu estou fazendo, tá? Conta tudo, conta trabalho, conta esporte, segundo esporte, se joga o futebol no final de semana, corrida, enfim, tudo que é físico, tudo que dá aquela tua dorzinha no final do dia, tudo. E aí tu pensa, tá, pensando nisso, tudo aqui que eu tô fazendo, será que eu tô descansando pelo menos ao mesmo tempo durante o dia? Contando, claro, o sono, E descanso não é só dormir, tá, gente? Descanso é fazer um recovery, seja numa massagista, seja num físio, seja em casa com um fan rolling, seja sentado no sofá vendo uma TV, isso tudo é descanso. Tu tá parado e teu corpo tá aproveitando que tu tá parado e tá descansando, ele tá tratando e tá recuperando todas aquelas microlesões que tu fez. Então, será que tudo que tu tá fazendo físico, tu tá descansando pelo menos o mesmo tempo durante o dia, pelo menos? E aí vocês vão ver que provavelmente vocês não estão fazendo isso, tá? E por que eu falo isso? Porque é muito comum as pessoas pensarem e jogarem só no sono e numa noite de sono deixar toda essa responsabilidade pro sono e esquecer que durante o dia tu também tem que tirar alguns momentos ali para descansar também, né? E principalmente que o nosso sono, ele naturalmente tende a ser ruim, né? Devido à rotina, a gente normalmente tende a dormir tarde e acordar cedo. Então o sono, ele já é sempre prejudicado, ele sempre sai prejudicado. É difícil tu pegar alguma pessoa que... Não, eu durmo bem. É difícil. São poucas as pessoas, a gente tenta sempre se controlar, mas às vezes surge imprevisto e a vida moderna é uma loucura. Então acaba que o sono, ele fica sempre...
Às vezes um pouco e aí não tem o descanso, porque trabalha o dia inteiro, chega e vai pro treino da academia, ou vai pro treino e volta, não tem esse momento para descansar. Então, mais uma vez, o fortalecimento é necessário, principalmente essa parte do recovery, ter esse cuidado de perto, porque se tu não sabe controlar as tuas cargas de treino, às vezes tu pensa, não, tem que sentar a lenha o tempo inteiro, e aí quando talvez esse dia, esse treino aqui era mais uma rodagem, era algo mais leve, descansa que vai ser melhor hoje, porque aí o próximo treino é forte, então esse treino não vai ter problema se tu não fizer, e aí vai ser melhor. Então tudo isso tem que ser mensurado aí na hora de montar um bom planejamento. Pensando pra gente finalizar essa nossa conversa de hoje, pensando nesses cálculos e pensando nesse manejo, o que seria uma quantidade mínima que tu tem que fazer do fortalecimento na semana e uma que tu tá exagerando, assim, em questão de vezes por semana? Normalmente, assim, se for pegar o pessoal, faz 3 vezes na corrida, 3 a 4 vezes na corrida. É um padrão, assim, pra quem tá começando a correr, ou até quem já é mais avançado, com exceção de atletas, quem tá buscando muito rendimento, de 3 a 4 vezes na semana, e acaba ficando de 2 a 3 vezes também de fortalecimento, dependendo. 2 vezes eu acho que é excelente já, é muito bom começo. Conseguir encaixar 3 vezes na semana, tá show, pensando na corrida. Agora, se quer hipertrofia, alguma coisa aí, talvez tenha que aumentar um pouquinho, fazer 4 dias, mas 3 dias de corrida e 3 dias de fortalecimento, se fizer, já tá excelente. Descansa no domingo, que é o padrão, ou descansa no sábado, faz o longão no domingo. Uma boa porcentagem de treino aí pra começar. Sempre lembrando que esses volumes, eles vão aumentando a capacidade que tu ganha experiência. Então, quando tu vai ganhando experiência, a tua capacidade de estar preparado mais rápido, ela aumenta. Então, o que agora, se tu tá começando a correr, tu demora 2 dias para se recuperar de um treino, daqui, quem sabe, 6 meses, 1 ano, tu demora 24 horas. Ou, dependendo daqui 10 anos, tu vai demorar um pouquinho menos. Então, tu cria essa capacidade de se adaptar e precisar menos tempo para estar preparado já para um próximo treino. E isso vai levar muito em consideração nessa questão do descanso e a quantidade de exercício físico que tu tá fazendo no teu dia, né? O ideal é sempre, por exemplo, se tu começar a correr, começar já com fortalecimento. E eu sempre falo, entrou algum aluno novo aqui na assessoria, o primeiro mês vai ser sofrido. Não adianta. Vai ter dorzinha, assim, vai ter músculos que tu nunca achou que tu tinha. Vai aparecer, vai ter. Então isso é normal, porque teu corpo tá se acostumando. Às vezes se tu era sedentário ou se tu tinha uma baixa carga de exercício, tu tá dando um estímulo novo pra ele e ele vai sentir. Mas calma, isso tudo faz parte do processo. Se estiver bem orientado, tu vai ver que depois isso vai passar e aí tu vai conseguir ir adiante muito bem. É isso aí. Gente, fechamos o nosso retorno aqui às atividades, né? A gente tá bem empolgado, a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês. Então, siga a gente nas redes sociais. Eu sempre esqueço a tua arroba porque ela é um pouco mais complicada. Como é que as pessoas te encontram? É @Nestor, com 2 R's no final, né? _JR. É isso aí. Vamos ver como é que a gente faz pra mudar isso aí. Não, tá na descrição aí também, é só acessar. Então tá. E siga também @Fabrício Santana Físio. E aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema também é muito importante, porque a gente faz isso para vocês. Então, é interessante que a gente saiba as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, algo que vá engrandecer aqui o nosso projeto, pode entrar em contato com a gente e mandar mensagem que a gente gosta de conversar. Com certeza. É isso aí. Então tá, até a semana que vem. Forte abraço e até mais, gente. Valeu!